Boa noite a todos. Nossa, gente, que povo fraco toda vez, né? Tá essa fraqueza. Acho que é o calor, não é? Boa noite mais forte, né? Senão a gente fica com medo de começar. Boa noite a todos. Nossa Senhora. Esse foi um fenômeno de efeito físico agora, né, Flávio? Foi forte. Sejamos todos bem-vindos a mais uma noite de reflexão do nosso Evangelho. Que nesse instante possamos estar com o coração aberto, porque como o Flávio falou no início, a espiritualidade está trabalhando em todos nós nesse instante, quando nós nos permitimos, porque Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele analisa todos os textos e as escrituras bíblicas, principalmente o Novo Testamento de Jesus, que tem Jesus como figura principal. E o que ele anota de importante, de válido, o objetivo dessa obra, ela vai se pautar na conduta, na moral, na prática desse Evangelho. Então, o nosso objetivo aqui é abrirmos, a nossa cabeça, abrirmos o nosso coração, os nossos valores, os nossos conceitos, para que possamos receber influências positivas, valores positivos que vão agir na nossa reforma íntima, na nossa prática do dia a dia, que é o nosso maior objetivo, não é? Nós temos que tirar essa ideia de que a doutrina espírita, ela se resume a ir na casa espírita, a ver palestra, a tomar passe, a ir na reunião mediúnica, etc. Não. A proposta da doutrina espírita, que é uma doutrina consoladora, é que nós consigamos mudar as nossas vidas. Então, no capítulo de hoje, nós vamos trabalhar o número 17, que é intitulado Sede Perfeitos. E logo no início ele começa com caracteres da perfeição. E ele vem com a passagem do capítulo 5, versículos 44 a 48, do Evangelho de Mateus. Versículo 44, 46 a 48. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois vós outros perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Não é? Então nós vemos que Jesus, a doutrina espírita, ela nos convida a entender o contexto em que Jesus estava, não é? O contexto em que a sua mensagem foi passada. E nós temos, por exemplo, naquela época, os publicanos, os pagãos, que são citados nessa passagem. E a gente tem que se lembrar que na obra Caminho da Luz, o nosso mundo ele foi povoado por principalmente 4 raças, 4 tipos diferentes de povos. Nós temos os árias, no norte da Europa, os germânicos, aquela galera lá de cima. Nós temos os egípcios, o pessoal das pirâmides. Nós temos os asiáticos, com os indianos. E nós temos o povo hebreu, os judeus. Então Jesus estava num contexto do povo judeu,
que era um povo que tinha uma fraternidade muito forte entre si. Eles se amavam, não é? Eles comungavam, eles se sentiam bem entre si. Entretanto, com as outras pessoas, eles eram fechados. É igual eu falar assim, eu estou aqui na casa espírita, tenho os amigos aqui da casa espírita, a gente come junto, a gente ora junto, a gente brinca junto. E somos fechados às outras religiões. Católicos, protestantes, budistas, fora daqui. Não é? Isso era um problema muito grande. Porque quando nós nos encontramos num grupo coletivo fechado, eu questiono, como que se forma um grupo coletivo, um coletivo fechado? Como que se forma um grupo, né, uma coleção de pessoas com os mesmos ideais, elitistas, voltados para si mesmos? É necessário ter uma grande quantidade de pessoas egoístas, não é? Por quê? Porque o meu egoísmo, somado ao seu egoísmo, somado ao egoísmo dele, vai fazer um grupo totalmente egoísta. Não é? Então Jesus, quando ele vai falar com o povo judeu, ele quer tirar essa característica egoísta, essa característica fechada, não é? E integrá-los ao ideal de universalidade, ao ideal de que Deus é soberanamente bom e justo, não é? Que criou nós todos de forma igual e que nós todos caminhamos para a evolução de forma igual. Então, quando a gente vai fazer uma análise dos textos bíblicos, nós vemos que Jesus é um grande revolucionário, não é? Às vezes nós elencamos alguns revolucionários, fulano de tal, ciclano, mas a gente se esquece de Jesus, porque o cara caiu no meio de uma corja, né, de pessoas extremamente fechadas, extremamente radicais, e dali o seu trabalho conseguiu mudar o planeta inteiro, né? Dividir até a época em antes de Jesus e depois de Jesus. Então nós temos que começar a ver Jesus como uma espada do bem, que consegue separar a nossa ignorância e deixar que fique no nosso ser as partes mais produtivas. Não é? Então, nessa passagem, Jesus fala: sedes perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Né? E a gente entra aí nessa complexidade desse termo, né? O que é perfeição? Não é? O que é ser perfeito? Quando a gente analisa o termo do latim, a palavra perfectus, ela vai trazer algo que já está completo, algo que chegou ao seu fim. Quando nós analisamos essa palavra do grego, que tem o mesmo radical de teleologia, não é? Que indica finalidade, que indica propósito, nós vamos ter que a palavra perfeição, ela nos indica algo que se conclui, algo que se chega à finalidade, algo que chega ao propósito. Mas ao mesmo tempo é uma palavra que ainda nos gera muitas espécies de entendimento. Por exemplo, se eu pedir para os senhores agora, focaliza aí na mente. A primeira coisa que aparecer é a que vale, tá bom? Não vai mentir. Não é? Imaginem um corpo feminino perfeito. A primeira imagem que surgiu. Não é? Guarde essa imagem para vocês. Não é? Muita gente imaginou a capa da revista, não é? Uma atriz, uma modelo. Não é? Não, Gabriel, eu sou diferente, tá bom. Mas muita gente vai imaginar isso. Se eu pedir para vocês, imaginem um carro perfeito. Alguém imaginou um carro do ferro velho? Não. Nós imaginamos uma máquina, né, muito boa. Então, o termo perfeito, ele tem uma conotação social, o que a sociedade prega como perfeito, o que o materialismo prega como perfeito, só que nós estamos numa casa espírita. Então, o maior vilão, né,
o que o Espiritismo luta para modificar no mundo, está lá na introdução do Livro dos Espíritos, é o materialismo. Então nós temos que pegar essas concepções e colocar numa ótica do espírito. Numa ótica do espírito. Então aquilo que é perfeito para mim, pode não ser perfeito para você. Mas e segundo as leis de Deus? Porque Jesus, nesse capítulo, ele compara a perfeição ao nosso Pai Celestial. Sede perfeitos como é o vosso Pai Celestial. E na Gênesis, no capítulo 2, Kardec vai falar dos caracteres da perfeição, ele vai falar de Deus. Depois que ele fala dos caracteres da revelação espírita, ele vai falar sobre Deus. E ele fala o seguinte: Deus é suprema e soberana inteligência. Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é imaterial, Deus é onipotente, Deus é soberanamente justo e bom. Deus é infinitamente perfeito. Deus é único. E, poxa, Gabriel, mas ainda não responde o termo, não é? O que é ser perfeito? Não é? O que seria um copo perfeito? Aquele que cumpre a sua função de receber algum líquido, não é? De receber uma água para você tomar. Não é? Mas esse copo perfeito, ele serve para cortar um pão? Não, por quê? Porque para cortar o pão a gente já precisa de uma faca, não é? Então o que é essa perfeição? Que ela é relativa para uns e relativa para outros. Ela satisfaz a compreensão de uns, satisfaz a compreensão de outros. Não é? Eu sei que é um tema ardido, mas está na hora de começar a pensar nele. Não é? Então Kardec vai dizer que a perfeição, ela é relativa. Não é? Ele vai dizer o seguinte: pois que Deus possui perfeição infinita em todas as coisas. Esta proposição, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se perfeição absoluta. Se a criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia ela igual a este, o que é inadmissível. Os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essa nuance, pelo que ele se limitou a lhes apresentar o modelo e dizer-lhes que se esforçassem para alcançar. Não é? Então não tem como nós atingirmos a perfeição de Deus, desse Pai Celestial. Por quê? Joana de Ângeles tem uma definição muito interessante de Deus. Ela fala que Deus é a causa incausada. Você consegue pensar numa causa incausada? Bugou, né? Bugou, né? Bugou geral, não dá. Deus é uma causa incausada. Aquilo que é eterno, né? Quando a gente fala em eternidade, a gente tira o espaço e o tempo. Ou seja, acaba com tudo que você existe, com tudo que você conhece no mundo. O espaço e o tempo. Acaba com toda essa matéria. Você consegue pensar algo além? Não consegue. Então, essas virtudes espirituais que o Evangelho vem nos trazer, né, esse conceito de amor que Jesus vem trazer, na época, buscando libertar o povo judeu, é para nós nos desconstruirmos. Porque da forma como nós estamos, nós não vamos conseguir compreender a perfeição. Como assim, Gabriel? Destruir. Se eu falar, quem é você hoje? Não é? Qual é o seu propósito na vida? Não estou falando do seu emprego, não. Estou falando, qual é o seu propósito? Por que você existe? Porque se você não pensa nisso, você vai estar pensando em outras coisas. E outras coisas que não sejam o propósito da sua vida, não são interessantes.
para a evolução do espírito. Então, quando você começa a pensar, quem sou eu? A gente vai pensar em quê? Meu nome é Gabriel. Tenho 24 anos, trabalho, tenho família, assim, assado. Não é? O que é isso? É a nossa personalidade. Nós somos seres construídos aqui na matéria. Viemos do nosso mundo primitivo, que é o plano espiritual, que é o nosso mundo primeiro, não é? E viemos aqui para o barro, né? As passagens bíblicas até falam, né, que o homem veio do barro. Né? Essa unidade espiritual, não é, foi moldada nesse barro, nesse mundo material. Não é? Então, quando a gente tem essa essência, quando a gente tem essa natureza, a gente tem que voltar para ela. E aí é que está. Porque hoje eu sou fulano de tal, tenho uma identidade tal, tenho uma construção tal, mas você não é isso. Você é muito mais que isso. Então a desconstrução, a doutrina espírita nos coloca que ela vai ser feita com a caridade. Por que Jesus falou fora da caridade de uma salvação? Porque é estranho você falar, Gabriel, como que eu vou alcançar essa perfeição interior? Como que eu vou alcançar esse ser espiritual? Como que eu vou alcançar esse propósito que habita dentro de mim, se eu vou focar no trabalho de caridade para o outro? Mas como assim? É mexendo com o outro que eu vou me despertar? Mas isso aí não é estranho, eu não tenho que ir para dentro? Aí que está. Quando nós realizamos a caridade, por exemplo, a gente vai lá no lar dos idosos aqui na cidade, faz uma visita, nós temos que tirar da cabeça que essa visita é apenas para outra pessoa. Não. Essa visita aqui, o objetivo dela é que você consiga animar as virtudes que você traz dentro do seu coração. Que você consiga tirar essa essência, esse sol que quer brilhar, através da ajuda do próximo. Porque quando você vai ajudar o próximo, você apaga o interesse pessoal. Que é o nosso grande vilão. É um vilão. Porque vejam bem, o interesse pessoal, ele pressupõe que tudo que existe no mundo é visto por você. Pode ser pego por você. Pode ser alcançado por você. Então é como se você jogasse mais lama no sol que quer despertar. Não é? Você se foca na realidade material. Porque como o interesse pessoal, ele não tem natureza espiritual, ele tem natureza material. Que você busca acumular coisas, busca ter um falso status. Não é? Então ele apaga o nosso ser. Não é? E isso é muito ruim, porque nos impede de seguir. Então Kardec continua falando. Opa, livro errado? Kardec continua narrando. Aquelas palavras, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição relativa de que a humanidade é suscetível e que mais aproxima da divindade. Em que se consiste essa perfeição? De Jesus, em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam e orar pelos que nos perseguem. Mostra ele, desse modo, que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque implica a prática das outras virtudes. Não é? Então, gente, essa questão de sentir a divindade em nós é uma entrega. Quando Saulo, que perseguia e matava cristãos, depois se converteu para Paulo, não é? Um dos maiores apóstolos do Evangelho do Cristo, ele disse a frase maravilhosa, linda: já não sou eu quem vivo, quem vive em mim é o Cristo. Olha só, já não sou eu, essa pessoa, essa identidade que você tem aí na carteira, essa casca sua que vive. Isso é barro, isso aqui vai apodrecer.
Isso aqui vai alimentar vermes. Isso aqui vai virar lixo. Então, quanto menos você se apega a ela, mais você se torna quem você é. Você acessa essa perfeição. Com efeito, se observam se observam os resultados de todos os vícios, e mesmo dos simples defeitos, reconhecer-se-á nenhum haver que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos têm o seu princípio no egoísmo e no orgulho, que lhes são a negação. Isso porque tudo que sobrecita o sentimento da personalidade, vejam bem, grava aí, tudo que sobrecita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Então olha só a palavra que Kardec utiliza. O interesse pessoal ele destrói. Então às vezes é comum na sociedade a gente falar assim do outro. Fulano é besta, né? Olha lá o que fizeram com ele. Fulano tinha uma dívida com ele, nunca pagou para o cara e ele não fez nada, é um banana, é um bobão. Fulano é bobo, olha lá, a mulher dele traiu ele e ele não fez nada. Né? Outros falam, fulano é bobo, torce pro Corinthians. Essa eu tenho que concordar, né, gente? Né? Eu gosto de brincar com o negócio de time, porque vocês sabiam que Allan Kardec era palmeirense, né? Olha aqui, ó. Que cor que é o livro aqui, ó, da codificação? Tô brincando, né, gente? Palmeiras nem existia naquela época, né? Mas se existisse, eu tenho certeza. Tô brincando. Tô brincando, tá, Kardec, né? Vamos fazer as pazes. Então a gente tem mania de falar, fulano é bobo, fulano é trouxa, fulano se deixou levar. E não se lembra que Jesus disse que se alguém lhe ferir a face direita, vira à esquerda. Por quê? Onde está o seu investimento? Onde você está plantando as suas sementes? Gente, é aquilo de 2000 anos atrás, de séculos atrás, dos cristãos sendo queimados, os cristãos sendo mortos, sendo humilhados. Não é? Vicente de Paulo, um dos espíritos que participou da codificação espírita, ele tinha uma igreja lá na Europa e estava faltando dinheiro para as reformas da igreja, para as reformas da casa, trocar banco, mexer no telhado. Vicente de Paulo, ele sempre usava o dinheiro para fazer caridade, para ir atrás dos seus irmãos, para ir atrás de quem estava precisando, não é? E de repente, algumas pessoas lá dentro da igreja achavam errado aquilo. Poxa, eu estou vindo aqui, estou dando dinheiro, e o cara não está investindo aqui nessa igreja? Poxa. Pois bem, o dinheiro acaba, e Vicente de Paulo sai, peregrinando na cidade onde ele morava, pedindo esmola. Opa, o senhor tem algum donativo para ajudar a nossa igreja? Né? E de repente ele passou na frente de um sobradão, né? Uma casa bonita, grande, que pertencia a um dos antigos frequentadores da igreja. Por sinal, um dos frequentadores que criticavam Vicente de Paulo, porque ele não usava o dinheiro para fortificar a igreja material. Né? E na hora lá, né, que Vicente de Paulo bateu palma na frente, ele olhou lá de cima, né, do quarto dele, lá na sacada, e falou, opa, é hoje que eu falo umas verdades para esse cara. Né? E ele desceu lá embaixo, todo bravo, né? Vicente de Paulo chegou e falou, né? O que o senhor pode doar para a nossa igreja? Naquele momento o homem encheu a boca de saliva e soltou aquela cusparada no Vicente de Paulo. Cuspiu na cara dele. Né? Hoje seria uma coisa muito chata de acontecer. Mas naquelas épocas, aquele pessoal mais antigo, em que se valorizava tanto a palavra, tanto a honra, tanto o respeito, não é?
Naquela época as pessoas faziam contrato, não precisava assinar. Eles falavam, davam palavra. Tinha um respeito entre os outros, até entre inimigos. Receber uma cusparada na cara, gente, era das piores das humilhações, não é? Ele acerta Vicente. E Vicente de Paulo vai e tira do seu bolso um lenço, né? Enxuga todo o rosto, né? Dobra e fala: essa doação eu recebo e guardo para mim. Não é? O senhor tem algum donativo para ajudar a nossa igreja? Na hora que ele falou aquilo, ele desmontou o cara. Desmontou. Por quê? Porque quando a gente ofende a outra pessoa, a gente está doente, a gente está mal. E para esconder essa dor, você ofende o outro para que o outro também te ofenda. Você quer uma reação da outra pessoa, não é? Se eu taco uma pedra em alguém, eu espero o quê? Que a pessoa fique parada? Não. Opa, vai acontecer alguma coisa. Se eu mexo com alguém, vai ter uma reação. Então a pessoa que não está bem consigo mesmo, a pessoa que não consegue resolver seus conflitos interiores, a pessoa que não consegue compreender o seu propósito, ela vai exteriorizar a sua raiva no outro, né? Para que ele agrida ela também. Olha só. Olha só como a gente é tão pequeno, né? Por isso que a gente tem que ter piedade do nosso próximo. Parece que a gente lê o evangelho é para você ser bobo, né? Não, meu amigo, quem está te agredindo está muito pior. E a gente vê o quão Vicente de Paulo tinha o desinteresse pessoal. Porque ele pegou o pano, guardou para ele, e no mesmo tom de voz, sem mostrar alteração. Como que ele não mostrou alteração? Porque aquilo não alterou ele. Porque ele tinha noção que isso daqui é um corpo falível, de que a carne é fraca. Se a carne é fraca, você vai investir nela? Não, ele investiu no espírito. Por isso que os cristãos lá na hora que iam ser mortos, estavam lá cantando, Hosana nas alturas, né? E a galera, né, lá no Coliseu, né, nos grandes circos, né, vendo a pessoa sendo morta, devorada por animais, falava: mas o que é isso aqui? Poxa, né? Eu que sou um enfermo da alma, quero ver a pessoa sofrendo, porque eu também estou sofrendo lá dentro. E por que esse pessoal não está sofrendo? Tem alguma coisa errada. É igual quando um conjunto de obras espíritas foi queimado na França, né? No início da codificação espírita. Queimaram aquele monte de obras espíritas assim no meio da praça, né? Aí a galera foi lá: ué, por que estão fazendo isso? Então o cristianismo, gente, ele não é proselitista. Né? Nós espíritas não vamos bater na sua casa falando: irmão, né? Venha ser espírita. Não. Nós vamos te chamar pelo exemplo. Nós vamos te chamar pelo exemplo, pelo que é verdade, pelo que não é aparência. Mas é complicado, né? O interesse pessoal ainda é muito forte, né? Muito forte. Então, quando você se desinteressa por você, não é que você está se esquecendo, não. Você está suprimindo o seu ego. Você está suprimindo um ser que você criou, que você não precisa mais. Quando você era animal, quando você estava lá na selva, né? Tarzan, gatão, né? Quando você era um animal, você vivia pelo instinto. Ou seja, era tudo automático, era tudo reflexo. Quando você chega perto lá de uma onça com um filhote, ela te ataca, não é que ela vai: eu vou atacar esse careca. Não. É porque é o instinto de proteger o seu filhote. Então, para um animal, ele nem tem noção de que ele existe. Ele não tem noção do eu sou. Eu sou quem?
Você põe ele na frente do espelho, ele não vai saber, ele vai achar que é outro animal olhando. Não é? Hoje eu e meus pais fomos no Rio, passamos lá rapidinho, né, para dar uma refrescada no corpo. Aí tinha um pessoal lá que estava com som alto no meio do rio, né, torando o som, né, tá. A gente gosta de ir no rio porque é um lugar calmo, né, de natureza, né. Aí minha mãe falou, olha só, né, vai espantar todos os pássaros, a natureza deve estar reclamando de tudo. Aí eu fiquei pensando, né, fiquei quieto, não falei nada, não vou contradizer a véia, né, gente. Eu fiquei pensando. Na verdade, pode ser até benéfico para eles. Ué, Gabriel, você está falando que maltratar a natureza é benéfico? Não, é maléfico para quem maltrata. É maléfico para o humano consciente que está sendo maltratado. Mas para o animal é um certo luxo. Por quê? Ele está tendo contato com um ser acima dele. Ué, Gabriel, mas o cara é mau. É mau mesmo. Ação má gera reação má. Mas por aquele ser que está passando de forma transitória por aquele reino evolutivo, aquilo vai mexer com a evolução dele. E vai fazer muito mal para quem atrapalhou. Olha só como Deus, gente, é perfeito. Olha só como ele sabe aproveitar de tudo. Até a maldade humana sem sentido ele consegue aproveitar. Até o holocausto judeu, que matou milhões de judeus de forma triste, foi usado num resgate compulsório na Alemanha. Não é? Hitler tinha que fazer aquilo então, Gabriel? Não. Porque o escândalo é necessário, mas aí por que o escândalo vier, não é? Ele não tinha que fazer aquilo. Mas ele fez. Então a lei nunca deixa os seus filhos desprotegidos. Tá bom? Então, gente, esse tirar a casca, esse largar-se, né? Primeiro nós tivemos que ser egoístas. Olha que doido. Porque quando nós saímos do reino animal, do reino instintivo, que nós não tínhamos noção, a gente precisou ter uma noção de que nós existimos. Então Deus deu para nós um atributo do eu. Eu existo. Eu sou. Não é? É igual a criança quando ela começa a andar. Aí o que ela vai fazer? Ela vai andar pra caramba, ela vai ficar correndo para lá e para cá. Ela descobriu um negócio novo. Então, com esse atributo da evolução, de você ter noção de que você existe, o ser humano começou a usar em excesso. Olha só, o ego ele tinha sua função, que era tirar o homem do nível instintivo e concentrar a sua consciência num ponto da individualidade. Questão... Ai, gente, eu não sei se agora é 26 do Livro dos Espíritos. Não é? Que vai definir que o espírito é a individualidade. E essa individualidade ela tem que cumprir um propósito. Porque, por exemplo, no nosso Livro dos Espíritos, na questão 132, deixa eu ver aqui que eu não marquei. Na questão 132, Kardec vai perguntar para os desencarnados sobre a origem espiritual. Então ele pergunta assim, objetivos da reencarnação. Além dele falar que Deus nos impõe a encarnação com o fim de fazer-nos chegar à perfeição, olha, ele é o caminho para a perfeição, ele vai e fala aqui embaixo, a encarnação tem ainda outra finalidade, a de pôr o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Olha que legal. Vocês conseguem entender isso aqui? Eu fiquei pensando. Cumprir a sua parte na obra da criação. Gente, olha a grandeza de Deus. Ele criou ilimitada quantia de seres, de existências por todo o universo,
E cada existência tem uma função. Tem a sua função específica na obra da criação. Olha no que a gente está metido. É como se o universo inteiro fosse um mosaico. E cada um de nós fosse uma pedrinha desse mosaico. Se tirar uma dessas pedrinhas, o mosaico não é a mesma coisa. Olha só como a gente é importante. Quando fala que a gente é filho dele, não é qualquer coisa não. A gente fala, todos foram criados iguais, então todo mundo vê, todo mundo numa fileirinha assim, né? Tudo reto assim, né? Não é essa a questão. Não é essa a questão. Tá bom? E olha só. É dessa forma que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então nós temos uma solidariedade universal. E é nisso agora que eu quero entrar em Emmanuel. Esse livro aqui é muito legal, gente. Ele pega todo o evangelho de Mateus, não é? E cada versículo ele traz mensagens de Emmanuel, falando sobre o assunto. E sobre o que nós estamos estudando hoje, ele vai falar dessa nossa tarefa, dessa nossa parte da obra, desse nosso propósito na criação. Porque, gente, se você não estiver vivendo com propósito, vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar PT. Igual o carro quando dá PT. Você vai sair do trilho. Se você não está se questionando quem eu sou, para onde eu vou, de onde eu vim, o que é ser felicidade, o que é ser feliz, você vai entrar por outros caminhos do materialismo. E nesse caminho dá sempre errado. Vocês sabem, né, que dá errado, né? Cada qual de nós, conforme as leis que nos regem, se encontra hoje no lugar certo, com as criaturas adequadas, nas circunstâncias justas, necessárias ao trabalho que nos compete efetuar na pauta do nosso próprio merecimento. Vixe! Ah, mas eu estou naquela casa, aquele cara fica o dia inteiro sentado no sofá, né, torcendo pro Corinthians. Tá errado isso. Aquela mulher não me ama, né? Ah, e hoje eu vou ter que ir para aquele domingo em família. Pelo amor de Deus. Vou ter que ver minha sogra, né? Ficar reclamando da vida, né? Ai, meu filho não faz nada certo. Quando eu tinha sua idade, moleque, eu já fazia isso, aquilo. Parece que o universo inteiro funciona, mas a sua família não, a sua vida não, a sua casa não. Parece que você é um injustiçado da causa, né? Mas Emmanuel nos diz. Você se encontra no lugar certo, com as criaturas adequadas e nas circunstâncias justas e necessárias para o trabalho. Na pauta do nosso próprio merecimento. O que ele está falando? Ele está falando que o universo é lei de sintonia, gente. Nós atraímos semelhantes. Nossa, mas fulano é tão diferente do outro. É diferente em um aspecto, mas no outro. E nas faltas que possui. Porque imagine que sua evolução é 100%. Você tenha só 50%. Se você arrumar uma pessoa que tem só 50%, é o mesmo nível. Ou seja, ela pode ser evoluída, por exemplo, na paciência, na resignação, no altruísmo. Mas você pode ter evolução, por exemplo, na agilidade, na perspicácia, na coragem. Uns são corajosos, outros são prudentes. Então o ambiente familiar, porque a evolução ela é dialética, ela reúne seres no mesmo nível espiritual com qualidades e defeitos diferentes, para que as qualidades de um possam elevar os defeitos de outro, não é? E vice-versa. Então observa os encargos que te honorificam a existência
como sendo, desse modo, as atividades de alta significação e têm um benefício, porquanto se erigem todos eles em top de realização e que por enquanto te podes consagrar. Então esses encargos, porque Divaldo Franco numa palestra ele fala que os cargos dão destaque. O cargo de presidente, por exemplo. Mas os encargos dão dignidade. Aquele trabalho feito, aquela responsabilidade assumida, as mãos que pegam na massa para fazer o bolo, não é? Então, seja em casa ou na oficina, no grupo de serviço ou na tela social, és uma peça consciente na estrutura da vida, desfrutando a possibilidade de criar, agir, colaborar e fazer na evolução da própria vida. Olha só. Então, às vezes a gente acha que para evoluir, para crescer, a gente tem que estar só num local de caridade. Eu vou em tal lugar para exercitar a caridade. Não, é aqui e agora. É aqui na casa espírita. É quando você sair na rua, é quando você entrar no seu carro. O universo não tem essa agenda aí que você está pensando. Às 5 horas ele irá passar. Claro que você tem o seu planejamento espiritual, seu planejamento reencarnatório. Mas nós não estamos encarnados aqui só para ter lazer, só para ficar de boa. Muito por ao contrário. No prolegômeno, na introdução do Livro dos Espíritos, nós somos comparados à uva que deve ser macetada para produzir o vinho. Então você está aqui para ser macetado. Então, na sua vida inteira, em todos os ambientes, em todas as pessoas que você conhece, as desilusões que você sofreu, tudo isso é oportunidade de você transcender. Gente, Deus é muito bom. Nossa, Deus é muito bom. Sabe por que Deus é muito bom? Olha o que os Espíritos falaram. O verdadeiro desinteresse é coisa tão rara na Terra que é admirado como fenômeno, quando se manifesta. Ou seja, nós estamos errando demais, gente. Ele está falando que a pessoa desinteressada, a pessoa que faz o bem na Terra, é tão rara acontecer isso daqui que é tipo um fenômeno, é um Francisco Xavier da vida ali. Né? É uma coisa que, por exemplo, a gente está na sociedade e uma pessoa... uma senhora está lá atravessando a rua, a sacola dela rasga. Alguém vai lá ajudar, você pode ver que todo mundo fica olhando assim, nossa, né? Fulano caridoso, né? Você vê quanto isso é estranho ainda na nossa sociedade. Quanto ser bom ainda é estranho na nossa sociedade. Então, em todos os instantes da nossa vida é momento de aperfeiçoação, até quando você está sozinho, principalmente. Na verdade, você não está sozinho. Porque os espíritos estão à nossa volta. E como diz no Livro dos Espíritos, na maioria das vezes são eles que nos dirigem. Espero que para o lado certo, né? Então, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Exortou-nos Jesus. Pensemos nisso, melhorando-nos sempre. Sem dúvida que outros conseguem substituir-te no trabalho a que te entrosas. Então você acha que você é especial? Só porque eu falei que cada um tem a sua tarefa própria na obra da criação, que você é um pedacinho do mosaico da criação. Mas você não é insubstituível nos seus afazeres, nos seus dia a dias. Não é? Não é. Muitos religiosos, eles acham que o local... Eita, a hora já está... Eles acham que o local Já vamos finalizar, tá, gente? Eles acham que o local de religião, que a casa religiosa é deles. Chegam-se a possar. Isso aqui é minha. Não, essa tarefa é eu que tenho que fazer. Como se a pessoa fosse insubstituível. Ninguém é insubstituível. Então dê valor na atividade que você está tendo hoje. Porque ela pode acabar em breve.
Está ameaçando, né, Gabriel? No entanto, em se tratando de ti, é justo recordes que Deus nos fez a todos espíritos imortais, com o dever de aprimorar-nos até que venhamos a identificar-nos verdadeiramente com seu infinito amor. Olha o máximo do desinteresse pessoal. Quando você consegue tirar essa crosta sua e se identificar com a verdadeira realidade, não é? Nós temos alguns filósofos que, ao mesmo tempo que eles lá na obra deles falavam que não acreditavam em Deus, né, usavam palavras pesadas, igual Nietzsche, por exemplo. Né, muita gente diz que Nietzsche é ateu. Né. Eu também achava, até que eu vi Joana de Ângeles citá-lo como um dos espíritos ascensos. Aí eu fiquei pensando, no Livro dos Espíritos é dito que os missionários, as pessoas que vêm ajudar no progresso da humanidade, elas têm muita luz, mas ainda têm pequenos vícios, têm problemas, ainda são sujeitos a falhas. Não é? Chico Xavier, gente, que está lá, né, tá lá longe da gente, poxa, tinha as falhas dele ainda. Então, mas muitos desses filósofos, eles queriam desconstruir tudo na sociedade. Desconstruir até a nossa ideia de Deus. Porque na época de Nietzsche, Deus era aquele velho sentado num trono com cajado, que as religiões faziam as pessoas pensar. Então, para ele, aquele Deus não existia. Olha só, ele fez um monte de gente desconstruir da cabeça esse tipo de divindade. Essa distância de Deus, como se Deus estivesse em outro lugar e nós estivéssemos em outro. Não tem isso. Não é? Então, o objetivo é identificar-nos inteiramente com seu infinito amor, nos desconstruindo, conservando, embora em todo o tempo e em qualquer parte, a prerrogativa de seres inconfundíveis da criação. Ao mesmo tempo que você não é insubstituível, você é inconfundível na criação. Teus encargos, tuas possibilidades de acesso a planos superiores. Então, teus encargos são tuas possibilidades de acesso aos planos superiores. Qualquer encargo que você tiver hoje, tá? Realmente nós, os espíritos em evolução, nas vias terrestres, estamos ainda muito distantes da angelitude. Entretanto, cada um de nós, onde estiver, poderá desde agora começar a ser bom. Tá bom? Então que possamos... É um capítulo muito extenso, tá, gente? Possamos refletir um pouco essas características da perfeição e parar com essa bobeira de ficar ancorando nossos pensamentos, nossos ideais nas coisas da sociedade, nas coisas que são transitórias, entendeu? No fanatismo. Essa regra nunca falha. Aquilo que te liberta nunca faz mal. E quando eu digo liberdade, eu não estou dizendo a falta de responsabilidade. Na verdade, para você ter liberdade, como Joana de Ângeles fala, você tem que ser responsável com a sua liberdade. Liberdade não é você sair no universo a esmo, não é você fazer o que você quer. Liberdade é o que te solta as rédeas do espírito, que te faz ser quem é, ser mais do que isso. Não é? Então que possamos sentir essa perfeição, não é? Que possamos ver as pessoas à nossa volta como ferramentas de nossa evolução. E se nós errarmos, não é para ficar se culpando não, tá? Qual que é a utilidade da culpa? O arrependimento é uma coisa, o sofrimento é uma coisa. Agora, qual que é a utilidade da culpa? Culpa é orgulho. Ah, um ser como eu não poderia ter errado, ó, como eu sou horrível. Se errou é porque está lá naquele nível. Errou, não conseguiu? Nesse mesmo capítulo Kardec fala. As características do verdadeiro homem de bem é o esforço para vencer as vossas más inclinações. E no Livro dos Espíritos eles completam. Quão pouco esforço a gente faz. Eles ainda falam que não precisa de muito. É pouco. Mas a gente não está fazendo o pouco. Então, vamos pensar aí na nossa vida, tá bom? Fiquemos todos com Deus. Um ótimo feriadão para vocês. Tá bom? Até uma próxima. E que Jesus possa iluminar o caminho de todo mundo. Tá bom? Boa noite.